foi feriado, né? Ah, não tem problema não. A de semana passada foi uma aula de funções orgânicas oxigenadas, que é a segunda parte, né? Que a gente dividiu em dois. Tem muita função orgânica oxigenada. E a de hoje é nitrogenada. Então, assim, elas estão relacionadas, mas uma não depende da outra, tá? Então, vou entrar aqui, aquele mesmo esquema de sempre. Se vocês precisarem, vocês abrem o áudio, tá? Se tiver alguma dúvida, se quiser parar para perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, a gente vai ver as funções orgânicas nitrogenadas, né? Que significa que tem um nitrogênio na estrutura. As aminas, a gente dividiu essa... A gente tem o costume, né, de dividir em 4 funções, as nitrogenadas. Então, as aminas são os derivados de amônia. Tem uma coisinha que tem que tomar cuidado aqui, porque amônia e amônio são diferentes, tá? Eles estão relacionados, eles sofrem aí um equilíbrio, né, e tal. Mas a amônia é o NH3 e o amônio é o NH4+, ele tem uma carga. Lembra lá da química do nitrogênio? Que ele é assim, ó. Ele tem os 5 elétrons dele, né? Ele tá na 5ª coluna lá, daqueles altinhos, ou na 5A ou 15. E aí ele vai fazer as ligações aqui com hidrogênios. Para formar o NH3, certo? Só que ele vai ficar estável, por causa daquela questão que a gente falou de fazer 3 ligações, atingir os 8 elétrons e tal. Então aqui ele tem uma ligação, vai ficar feio, mas conhecemos os meus desenhos. Na hora que a gente tem o NH4 aqui, ó, a gente tem um outro hidrogênio aqui, que ele não tem elétron nenhum. Então ele é um hidrogênio positivo, né, com carga positiva. E aí ele vai, é como se ele estivesse usando esses 2 elétrons aqui do nitrogênio. Acho que a essa altura vocês já viram tipos de ligações. Isso aqui é uma ligação covalente coordenada, né? Ou dativa, antiga dativa. Então é isso aqui que acontece. Então a parte de baixo aqui a gente tem a amônia e o de cima é o que acontece no amônio, ok? Então existe esse tipo de interação e aqui na amina a gente fala da amonia, ok? Não pode confundir. A gente tem a classificação de aminas em primária, secundária e terciária. Por quê? A amina, ela é um nitrogênio em 3 hidrogênios, certo? À medida que a gente vai tirando esses hidrogênios para colocar carbonos, a gente vai aumentando de primária, secundária e terciária. Então tem aqui, por exemplo, uma amônia com NH2, que um dos hidrogênios foi substituído por uma cadeia carbônica, é uma amina primária. Aí aqui eu substituí 2 hidrogênios por 2 cadeias carbônicas diferentes. Então, secundária e aqui terciária, mesma lógica. Tá? A nomenclatura da amina são os radicais. A gente pega as cadeias carbônicas como se fossem radicais lá. Metil, etil, propil, isopropil, enfim. Em ordem alfabética e com o finalzinho amina. A gente vai fazer exemplos agora há pouco. E uma característica muito importante de aminos é que eles são bases orgânicas, então eles atuam como base, tá? Então aqui pra gente fazer os exemplinhos de amina, tem esses 2. Então, ó, de cara, eu acho os meus nitrogênios, né? Então tem aqui esses 2. E aí eu vou fazer igual a gente sempre faz. Pega, identifica, né, as ramificações e tal. E aí a gente depois dá a nomenclatura, tá? Aproveitando a classificação, ó, esse daqui eu tenho um hidrogênio e os outros 2 hidrogênios foram substituídos por cadeias carbônicas, né? Então essa daqui é uma amina secundária, pra gente ir treinando, tá?
Quais são as, entre aspas, ramificações, né? Quais são os radicais que eu tenho? Eu tenho de um carbono aqui e de 2 aqui. Então, vou ter metil e vou ter etil, certo? Para fazer a nomenclatura, eu vou juntar esses dois radicais, essas duas ramificações, em ordem alfabética. Então, etil vem primeiro, metil depois e amina no final. Ok? Bem simplesinho. Essa outra aqui. Então, ela tem um nitrogênio, não tem hidrogênios ligados a eles, o que significa que os 3 nitrogênios foram substituídos por cadeias carbônicas. Então, ele é uma amina terciária. Ok? Quais são as ramificações, né, os radicais que eu tenho aqui? Tenho metil do lado de lá, etil aqui, ó, retinho, e aqui para baixo, 1, 2, 3, met, et, prop. Então, propil. Okay? E o nome em ordem alfabética, etil vem primeiro, MNOPQ, metil vem depois, e propil, amina. Ok? Esse último nome aqui, ó, ele pode vir junto, mas eu gosto de colocar separado, fica melhor para ver, né? Beleza? Então, exemplinhos de aminas aí pra gente. É tranquilinho, né? Opa. As amidas, que é um nome parecido, tem um grupo derivado da amônia, igual a amina, só que ele tem o grupo carbonila, que é o carbono com uma dupla O, ok? Que a gente viu lá no éster, na cetona, ácido carboxílico e aldeído. Então, a gente pega só esse C dupla O aqui, que é o carbonilo. Eles são classificados em simples, monossubstituídas e disubstituídas. Como é que é isso? Pensa comigo, o nitrogênio faz 3 ligações, certo? Na hora que eu tenho, e de qualquer forma, na amida, ele vai estar ligado em um carbono aqui, que é o mesmo carbono que tem a dupla O, certo? Nesse momento aqui, eu tenho uma amida simples. Na hora que eu substituir um desses 2 nitrogênios aqui, desses 2 hidrogênios, desculpa, por uma cadeia carbônica, eu passo a ser monossubstituída e depois disubstituída, ok? Então é diferente nomenclatura. Na amina eu tenho primária, secundária e terciária, e aqui eu tenho simples, monossubstituída e disubstituída, tá? A nomenclatura, a gente usa ramificações se tiver, prefixo, infixo e final amida, ok? Mais parecido com as outras funções, né? E as amidas, é importante falar, porque ela é usada na produção de medicamentos, de fertilizante e de explosivo. Por que eu acho interessante falar disso? São universos completamente diferentes, né? Você produz remédio, ao mesmo tempo que você produz explosivo, e ainda produz fertilizante. Então, assim, são coisas muito diferenciadas, para mostrar que realmente é muito importante isso, e que dá para você fazer várias utilizações de uma função, né? Da mesma função. Outra coisa legal também é que a amida, usada como fertilizante, ela funciona naquele ciclo de nitrogênio, né? O ciclo biogeoquímico de nitrogênio. Então, você tem lá, por exemplo, a utilização a ação, né, de bactérias, por exemplo, do solo, que são bactérias que estão normalmente próximas à batata, se eu não me engano, a mandioca também, que ajuda a fertilizar o solo por si só, justamente porque tem um componente de amida que eles liberam, né? Então, libera ali na raiz, libera no solo, depois você tira a batata, por exemplo, e pode plantar outra coisa que o solo tá maravilhoso. Não deu para ficar plantando batata, você planta as coisas que precisa plantar e coloca um fertilizante feito na base de amida. Ele vai ajudar a regular esse ciclo biogeoquímico que precisa ter para as plantas crescerem mais fortes, né? É um tipo de questão que pode cair aí como interdisciplinar, né? Entre biologia química, às vezes até geografia e química, enfim. Eu acho essa parte bem legal. São coisas que a gente tem que pensar, né? Os usos e tal. Então, os 2 exemplinhos aqui de amida. Eu já trouxe 2 ramificados de cara, pra gente lidar com eles. Então, eu tenho aqui, ó. Isso daqui é a minha amida.
né? E de cá também em amida, ok? Classificação delas. Essa aqui eu tenho um NH2, então nenhum dos nitrogênios foi substituído, né? Então ela é uma amida simples. Ok? Eu vou analisar minha cadeia carbônica, eu já trouxe eles aqui com os carbonos contados, né? Então eu tenho 6 carbonos na minha cadeia principal, eu sei que ele vai ser hexa, então só tenho ligação simples, e eu tenho uma ramificação que é aquela que a gente chama de isopropil, lembra? Você tem 3 carbonos, então vai ser um prop, ele não está em linha reta, então ele não é não é um propil direto. Como ele está no carbono do meio aqui, ó, do propil, a gente chama ele de isopropil, tá? E ele está ligado no carbono 3. Okay? Então, a nomenclatura disso aqui, se eu tenho uma ramificação, eu vou colocá ela primeiro, indicando o número de carbono. Então, 3 isopropil, hexanamida. Okay? Hexanamida. Do lado de cá, eu vou ter, olha, a minha amida, eu substituí ela, um dos nitrogênios, por uma cadeia carbônica. Então, ela é uma amida mono... Tem que pensar muito para escrever essa palavra. Monossubstituída, ok? A minha cadeia principal também tem 6 carbonos. Só tenho ligação simples. Eu tenho uma ramificação no carbono 3, que é um metil, né? Só tem um carboninho aqui. Então, metil no carbono 3. E eu tenho esse outro aqui, ó. Como é que a gente lida com essa parte aqui? Eu vou tratar ela como se fosse uma ramificação. Só que ela é uma ramificação, no caso aqui um etil, ligado no nitrogênio. Então, eu vou identificar ela desse jeito. O nome fica assim, ó. Eu tenho em ordem alfabética, né? Então, primeiro vem o etil, depois metil. Então, eu vou colocar N-etil, 3-metil, ok? Hexanamida, certo? Então, esses dois aqui são os nomes dos exemplinhos que eu trouxe. Ah, eu tenho uma dissubstituída aqui, então perdi esse hidrogênio e botei mais outro, colocar um propil aqui na frente. Vai colocar N-etil, 3-metil, por causa da ordem alfabética, e N-propil, ok? Se eu tiver etil e etil de novo, NN de etil, tananã, ok? A mesma logiquinha que a gente vem seguindo faz um tempo. A nitrila, que é o nossa terceira função, né? Ela tem uma tripla ligação entre carbono e nitrogênio. É uma função que pode ser chamada de cianeto também, mas o mais comum é nitrila, que é essa funçãozinha aqui, ó. O que é interessante, o que é importante sobre a nitrila? Ela libera um íon, que é o CN-, que é extremamente tóxico. Uma curiosidade muito legal que eu gosto bastante, não é legal, mas eu gosto, sobre o CN- é que na Segunda Guerra Mundial, o pessoal tinha o costume, né, de capturar a galera do time oposto, digamos assim. E aí tinha alguns soldados que continham muita informação, que sabiam de muita coisa, e eles carregavam uma cápsulazinha de nitrila, porque na hora que eles colocassem perto da boca, e na hora que eles colocavam e mordiam essa cápsula, eles eram envenenados muito rapidamente, por causa da liberação de cianeto dentro do corpo. Então, o cianeto é fortíssimo, assim, você morre em questão de minutos. É um veneno muito poderoso. E aí, outro lugar que a gente encontra o cianeto é em... Sabe esses animais, assim, que soltam uma substância tóxica para evitar predador, essas coisas assim? Alguns animais liberam o íon cianeto. Claro que não é na mesma proporção da cápsula da Segunda Guerra Mundial, porque a cápsula tinha que ser rápida, né, para a pessoa não sofrer, não ter tortura e tal, e também não dar muitas informações. Mas na questão dos animais também existe. Tá? E a nomenclatura, a gente tem 2 tipos aqui, ó. Eu tenho a nomenclatura IUPAC, que é essa primeira aqui,
que é o prefixo, número de carbonos, infixo, o tipo de ligação entre carbonos, e nitrilo no final. Mas eu posso usar também cianeto de e usar o resto da minha cadeia como radical. Então, como é que isso fica? Opa. Então, dois exemplinhos aqui. O que a gente tem que tomar cuidado? Então, ó, achei a minha função aqui e achei a minha função aqui, certo? Ela pode vir desses dois tipos, ou mostrando a tripla ligação, ou sem mostrar as ligações. O que eu tenho que tomar cuidado? Se eu for fazer a nomenclatura da IUPAC, eu vou usar os dois carbonos que eu tenho. Então, met, et, etil, não, met, et, né? An, que eu só tenho ligações simples. Eu vou colocar um O para não ficar tipo etan, nitrila. Então, eu coloco etano, nitrila e pronto, ok? Na hora que eu vou fazer a nomenclatura usual, eu preciso tomar um cuidado. Por quê? Eu vou usar cianeto D, e como eu vou entender que essa parte aqui já é o cianeto, eu só vou colocar o restante depois desse D. Então, ele é um cianeto de metila, peraí. Cianeto de metila. Eu vou identificar ele como se fosse uma ramificação, tá? Então, olha só, eu tenho dois carbonos, um deles está subentendido aqui no nome de cianeto, e o outro é metila, que é basicamente o que sobrou, entenderam? Então, existe essa diferença aqui no nomenclatura. O de cá, então o nome IUPAC, como que ele fica? Eu vou ter 3 carbonos, nesse caso aqui eu vou indicar todos eles, né? Então, met, et, prop, an, o O só para não ficar cacofônico, nitrila no final, beleza, propano, nitrila. E o nome usual, cianeto, D e resto. Então, met, et, aqui eu tenho 2 sobrando, né? Então, cianeto de etila, ok? Então, tem que tomar cuidado nisso daí. Os nitrocompostos, a última funçãozinha que eu trouxe de resumo, é uma ligação de grupo nitro, que é o NO2 ao carbono. A nomenclatura é nitro, prefixo, infixo e O no final, como se ele fosse um hidrocarboneto. Ele é muito usado em agrotóxico, em corante e explosivo também. O nitrogênio, no geral, é muito explosivo. E ele pode ser identificado dessas duas formas, olha. Isso daqui é uma representação antiga daquela ligação covalente que eu falei no comecinho. Ou ligação dativa, né? Então, o nitrogênio aqui por si só faz uma ligação com o carbono, duas com oxigênio, e pega aquele parzinho de elétron ali e faz uma covalente coordenada com oxigênio, tá? Ou ele pode ser indicado assim também, ó. C, carbono aqui, NO2. Aí, trouxe um exemplinho, que ele é mais de boa. Numerei a minha cadeia aqui toda. Então, eu vou ter 5 carbonos, né? Só ligação simples. E eu tenho o grupo nitro no carbono 2. Eu preciso identificar ele. Então, vai ficar 2 nitro, pent, an e O no final. Tá bom? Isso é mais tranquilinho, né? Agora a lista de exercício em si, né? Então, o primeiro da UFRN diz que os compostos 1, 2, 3 aqui embaixo devem ser classificados respectivamente como. E aí vem uma questão sobre essa lista, né? É muito difícil achar exercício só de nitrogênio. Amina, amida, nitro e nitrila. Então, acaba que a gente vai fazendo uma revisão das outras funções também, tá? Então, a gente vai classificando aqui as outras funções. Então, olha, vamos classificar os 3 aqui e depois a gente acha a alternativa correta, tá? Então, eu tenho lá, ó, tem uma dupla O, que eu identifiquei, aqui, né? Eu não tenho mais nada nele. O que uma dupla O poderia ser? Pode ser aldeído, que é o dupla O com hidrogênio. Ele pode ser um éster, que seria o dupla O com oxigênio aqui, né? E agora ele pode ser uma amida.
Mas eu não tenho nem hidrogênio. Ah, mas o hidrogênio pode estar escondido, nem sempre ele está escrito. Beleza, mas o carbono aqui está fazendo 4 ligações já. Ó. 2 com oxigênio, uma para um lado e uma para o outro. Ok? Então, ele não é aldeído, ele não é éster, porque eu não tenho aqui oxigênios. Então, ele só pode ser cetona. Ok? Então, cetona. Certo? Esse daqui, ó, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, só tem o carbono e hidrogênio. Então, é um hidrocarboneto. Ah, mas é um hidrocarboneto? Oxe. De que tipo? Tem uma ligação tripla aqui, então ele é um alcino. Ok? E aqui, por último, tem um NH2 aqui na pontinha, olha. NH2, derivado de amônia, então ele é uma amina. Ok? Então, cetona, alcino e amina, letra D. Então, a gente vai fazendo uma revisão zona, tá? A partir de agora. Mais que a gente já estava, né? A2. A figura representa a fórmula estrutural da substância éster benzílico do quinuclidinol, conhecida como BZ, utilizada como arma química. Essa substância é um sólido que pode ser disperso na forma de um aerossol, produzindo alucinações, vertigem, perda de orientação e amnésia. Duas das funções orgânicas existentes na estrutura dessas substâncias são. Então, a gente vai identificar aqui, ok? Então, eu tenho, de cara ele já me fala, né, no enunciado que eu tenho um éster aqui. Então, a gente acha esse éster aqui, ó. Um C dupla O, O. Eu tenho essa outra função aqui, carbono em oxigênio é um álcool, e eu vou ter o nitrogênio aqui, que vai ser uma amina terciária. Então, eu vou ter o éster, vou ter um álcool e vou ter uma amina terciária. Ok? Então, preciso achar uma opção que tenha essas três funções. Eu tenho aqui álcool e amina. Éter eu não tenho. Então, não tenho éter. Não tenho éter aqui de novo. Não tenho amida. E não tenho cetona. Ok? Então, número 2, letra B. Tô indo muito rápido, gente. Se tiver, vocês me falam. Às vezes eu empolgo. A tirosina é uma importante substância encontrada em organismos. Sua forma não ionizada, ou seja, que está neutra, né, pode ser escrita conforme a figura abaixo. Na tirosina, é possível encontrar algumas funções orgânicas. Assinale a alternativa que contém os nomes das funções orgânicas presentes na tirosina. Então, eu tenho a tirosina aqui, bonitinha, e a gente vai identificar. Então, ó, acaba que é fácil a gente identificar, porque o que não é carbono e hidrogênio indica pra gente uma função, né? Porque dificilmente ele vai te pedir para identificar hidrocarboneto, por exemplo. Então, eu tenho aqui um NH2, tenho COOH, que foi uma função que a gente viu na aula da semana passada, e aqui uma função com uma hidroxila, né? A função com hidroxila aqui, ele está ligado a um anel benzênico, olha, um anel aromático, né? Então, eu preciso juntar isso daqui na hora de classificar. Então, eu vou ter uma amina, ela está ligada só em um carbono, então ela é uma amina primária, ok? Essa daqui a gente viu há 2 aulas, é o fenol, e essa daqui do cantinho é um ácido carboxílico. Ok? A logística do ácido carboxílico é essa daqui, ó. Gente que não viu semana passada, né? A aula de semana passada ainda, então tá aqui. Ele faz uma dupla aqui, ó. Faz uma dupla aqui com oxigênio e uma simples aqui embaixo.
e tem o resto da cadeia, ok? Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, fenol, amina e ácido carboxílico, letra B. Ok? Vocês veem que tem muito exercício de identificação, muito exercício. A 4. Nossos corpos podem sintetizar 11 aminoácidos em quantidades suficientes para as nossas necessidades. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida a não ser ingerindo outros 9 conhecidos como aminoácidos essenciais. Aminoácido é um tema muito legalzinho que a gente vai ver mais pra frente. A partir do momento que a gente vê carboidrato e tal, essas funções relacionadas à alimentação, né, e tal. Eu acho super legal também. Tem muita coisa que eu acho legal, né? Assinale a alternativa que indica apenas funções orgânicas encontradas no aminoácido essencial fenilalanina, mostrada na figura abaixo. Esse fenilalanina é muito interessante porque ele está relacionado com doenças que a gente identifica, por exemplo, no teste do pezinho. Acho que, se eu não me engano, é fenilcetonúria essa daqui. Que é quando você tem a falta desse aminoácido no corpo. Que, né, relacionado com biologia, outra questão interdisciplinar aí. Então, vamos achar funções orgânicas na fenilalanina. Então, ó, onde tem nitrogênio, né? E aqui eu tenho oxigênio. O que eu preciso tomar cuidado com essa estrutura? Por quê? Esse carbono aqui, ó, tá ligado com o nitrogênio, né? E eu tenho um duplo O muito perto. O que poderia acontecer aqui? Se essa dupla O tivesse ligado no mesmo carbono, isso aqui poderia ser uma amida, ok? Que é o N ligado em carbono ligado em dupla O. Mas eles estão separados, olha aqui, ó. Eu tenho esse carbono e esse carbono aqui, que é o que está ligadinho na dupla O, OH. Ok? Então, eles são diferentes. Esse vermelho ficou ruim, né? Então, eles são carbonos diferentes, ok? Então, eles não são uma amida. Eles têm funções diferentes. Então, aqui embaixo é uma amina. E ela é primária. Eu vou usando as classificações, tá? Não é necessário agora, mas... em alguns lugares é, né? Mas a gente vai treinando, tá? E o de cá é o COOH, que é o ácido carboxílico que eu desenhei agora há pouco, tá? Beleza. Então, tem essas duas funções aqui. Então, nem álcool, nem amida, nem éter, nem éster. Ácido orgânico é uma forma de dar nomenclatura de ácido carboxílico, porque essa função de ácido carboxílico é o que tem o pH ácido, que gera o pH mais ácido de todas as funções orgânicas que a gente tem. Então, é uma forma de falar também, ok? Não é tão comum, mas pode aparecer. Mas nesse caso aqui eu não tenho amida. E ácido orgânico, amina primária, a letra D, e aqui embaixo eu não tenho aldeído. Tá? Então, letra D, da número 4. A 5. O aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessa substância são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, já que esta é cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose, que é um composto que tem no nosso açúcar, né? As funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas. Então, a gente vai olhar essa daqui e vamos identificar as funções. É muito disso, gente. É assim, identificar a função até mandar parar. Então, ó, eu vou ter aqui um carboninho com duplo OH. Então, esse daqui é um ácido carboxílico. Ok. Eu vou ter aqui embaixo um NH2 ligado em carbono, né? Então, ele é
amina. Aqui. Mesma coisinha que eu falei no outro, ó. Tem uma dupla O aqui. E olha só, essa amina aqui, ó, ela tá aqui no meio, né? Eu não tenho carbono aqui, é ela que tá fazendo essa ligação. E ela tá ligada no carbono que tem a dupla O. Então, essa daqui de cima é uma amida. Então, a de baixo é a amina. E a de cima aqui é uma amida. Ah, meu gato tá participando da aula, vocês viram, né? E aqui, na pontinha, olha, eu vou ter esse aqui de cima, esse tracinho, indica que eu tenho um outro carbono aqui na ponta. Aqui, ó. Tá? Se fosse hidrogênio, aqui não tá aparecendo nenhum, mas se fosse, ele teria que estar escrito. Então, se eu tenho um carbono aqui na ponta, e eu tenho oxigênio entre carbonos e dupla O, isso daqui é um éster. Ok? Então, eu tenho éster, amida, amina e ácido carboxílico. Vou achar aqui. Então, ó, éter, não tenho éter. Amida tem, amina tem, cetona não. Éter não, amida, amina, ácido carboxílico. Aldeído não, amida, amina, ácido carboxílico. Éster, amida, amina, cetona, cetona não. Éster, amida, amina, ácido carboxílico. Então, número 5, letra E. A gente tem muitas estruturas que têm muito mais de uma função, tá? Só que a gente não costuma aprender, a gente chama de função mista. Então, a gente não costuma aprender a nomenclatura delas no ensino médio, tá? É uma coisa mais específica. Então, pelo menos nomear isso não vai precisar. Às vezes a gente fica meio assustado, né? Mas não vai precisar, não. Em agosto de 2005, foi noticiada a apreensão de lotes de lidocaína, que teriam causado a morte de diversas pessoas no Brasil, devido a problemas de fabricação. Esse fármaco é um anestésico local muito utilizado em exames endoscópicos, diminuindo o desconforto do paciente. Sua estrutura molecular está representada ao lado e apresenta as funções tal. Beleza. Vocês percebem, né? É uma revisão zona, porque tem um monte de função, e a maioria é de identificação mesmo. Então, vamos lá. Começar aqui da pontinha. Tem um anel aromático, mas ele não tem OH, então não tem função. Aqui eu tenho nitrogênio ligado em um carbono que tem uma dupla O. Então, isso daqui é uma amida. Ok? Monossubstituída, dissubstituída, simples, vamos colocar, né? Então, eu teria aqui, se fosse simples, NH2, mas eu tenho só NH, então ela é monossubstituída. Ok? Andando mais um pouquinho aqui, ó, carbono, opa, nitrogênio. Só nitrogênio, não tenho dupla O, e ela tá ligada em outros 3 carbonos aqui, ó. Então, eu tenho uma amina terciária, ok? Ou seja, ligado em 3 carbonos. Então, as funções aqui, amina secundária terciária não, amida e amina terciária, letra B de novo. Ok?